Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Césio 137. Todo mundo que ouve falar nesse elemento radioativo já pensa logo no acidente de Goiânia, não é mesmo? Porque é algo que foi muito impactante no mundo nuclear e para nós brasileiros. Então, hoje a gente vai falar sobre esse elemento dentro da medicina nuclear. Bom, gente, então antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, segue o canal, curte esse vídeo, comenta aí o que vocês estão achando de todos os vídeos e tudo mais. Eu adoro quando vocês comentam. E também coloca aí sugestões de coisas que vocês gostariam de aprender sobre radiação, porque eu converso com vocês aqui sobre isso, ok? Bom, então falando um pouquinho sobre o Césio 137. Na medicina nuclear, nós utilizamos esse elemento radioativo como uma fonte de referência. Mas o que são fontes de referência? As fontes de referência são aqueles elementos que nós utilizamos para calibração de alguns equipamentos de dentro da medicina nuclear. O Césio 137, a gente utiliza ele para calibrar o curiômetro, que é o nosso medidor de atividade, e também para fazer os testes mensais do Geiger. Então ele é bem utilizado dentro da medicina nuclear. E é uma das fontes de referência que são obrigatórias, mas ela não é a única que nós utilizamos não, tá? Nós temos 3 fontes de referência que são obrigatórias de acordo com as normas da CENEM. E você sabe quais são? A primeira delas é a que eu já falei, é o Césio 137. A segunda é o Cobalto 57. E o terceiro deles é o Bário 133. Essas fontes, elas são fontes seladas. O que significa isso? São fontes que a gente não manipula elas, diferente das fontes não seladas, porque dentro da medicina nuclear, os pacientes eles recebem doses de fontes não seladas. O que significa isso? É que vai chegar um material radioativo dentro da instalação e essa instalação ela vai manipular essa fonte não selada e vai distribuir para cada paciente a quantidade suficiente para cada um, ok? As fontes não seladas são aquelas que a gente não tem a manipulação, a gente só tem a utilização, mas nós não manipulamos esses materiais. Para não manipular é muito fácil entender, né? Porque a gente viu que a manipulação desses elementos de uma forma indiscriminada, ela pode trazer muitos malefícios para a saúde, não só de uma pessoa, como de uma população inteira, como foi no caso de Goiânia, que depois a gente pode conversar mais sobre esse acidente de Goiânia, que foi uma coisa muito difícil, foi uma coisa muito tenebrosa, mas que trouxe muitos aprendizados na área da radiação nuclear. Primeiro, vamos lá. Essa fonte não selada, ela é justamente aquelas características que falam que ela é um pó azulado, brilha no escuro? Será que é esse tipo de fonte que nós temos dentro da medicina nuclear? Eu já posso dizer para vocês que não. Primeiramente foi manipulado essa fonte de referência para evitar a curiosidade das pessoas. Porque se fosse um elemento radioativo tão bonito quanto ele é, na essência natural, né, na forma em sal, ele é uma coisa bem intrigante. Então, quem trabalha na medicina nuclear ia perder uns minutos apreciando aquela fonte, né? Porque tudo que é bonito, a gente acaba apreciando um pouco mais. E aí, para evitar essa exposição desnecessária, ela foi manipulada quimicamente para aparecer dessa forma. Pessoal, então essa é a fonte de césio, aqui da onde eu trabalho, na UDO. Então, para preservar os dados, eu virei. Então, vem junto o isótopo, a atividade, a fonte e a data de calibração. Então, essas informações tem que ter etiquetado tanto fora quanto dentro, tá ok? E aí ele vem numa blindagem de chumbo e essa é a fonte. Do outro lado, a gente vai ter a etiqueta
só não vou virar para preservar os dados. Ela, como eu posso mostrar para vocês, essa fonte de referência, ela visualmente, ela não tem nenhum impacto, né? Ela, pelo contrário, ela parece até uma água suja, né? A gente sempre tem que manipular ela com a pinça, porque é uma fonte que tem uma radioatividade. Todos os procedimentos que vão diminuir a exposição radiológica é utilizado na hora da manipulação dessas fontes. Então, essa fonte, ela sempre fica em torno de uma blindagem de chumbo, ela não pode ficar exposta, a não ser naqueles momentos muito específicos da calibração dos equipamentos e tudo mais, mas tem que ser feito essas calibrações e esses controles de qualidade de uma forma muito rápida para que tenha o mínimo de exposição possível diante disso. Bom, na época que aconteceu o acidente de Goiânia, nós não tínhamos muitas legislações, muitas normas para falar um pouco sobre essas fontes radioativas. Hoje em dia, nós temos um cenário totalmente diferente, né, diante de uma fonte radioativa. Hoje nós temos algumas normas de licenciamento de uma instalação. Para abrir uma instalação radioativa ou nuclear, ela precisa ter uma aprovação da CENEM e precisa ter diversas comprovações. E também depois, quando tem o descomissionamento desta instalação, seja ela radioativa ou nuclear, ela tem que prestar alguns esclarecimentos para a CENEM, muito diferente do que acontecia no passado, e que foi justamente isso que causou o acidente de Goiânia, não é mesmo? Não foi lá uma fonte que tinha sido abandonada numa clínica, e aí alguns catadores de recicláveis foi lá e pegou essa fonte e abriu, e aí onde que deu todo o BO que aconteceu, né? Hoje em dia nós temos essas normas que asseguram, tem responsabilidades. Na época, não teve ninguém que se responsabilizou por isso, por esse acidente. Por quê? Porque jogavam a culpa no governo por não ter fiscalizado. Aí depois jogaram a culpa no dono da clínica, que não tomou providência para proteger essa fonte. Aí depois jogaram a culpa nos catadores. E, por fim, um ficou jogando a culpa no outro, e hoje nós temos um cenário totalmente diferente lá em Goiânia. Por quê? Porque ninguém assumiu essa responsabilidade. Então, as pessoas que ficaram prejudicadas, com a saúde prejudicada, nada aconteceu com elas. Diferente de hoje em dia. Porque se esse acidente tivesse ocorrido nas normas de hoje, essa fonte, ela teria um dono. E tudo que tem dono tem responsabilidades. Então, esse proprietário da fonte iria tomar as consequências de tudo o que aconteceu. Então, ajuda bastante na fiscalização e ajuda bastante na orientação e no cuidado que você tem que ter com essa fonte radioativa, porque não é uma coisa para brincar, né? Essa fonte, depois de exaurida, essa fonte de césio depois de exaurida, ela tem todo um procedimento, todo um caminho que ela tem que percorrer. Ela pode sim ficar na clínica por um tempo, mas depois ela tem que ser retirada através de um órgão competente, vem retirar essa fonte radioativa e aí toma-se todos os procedimentos para a eliminação ou para o armazenamento dessa fonte exaurida. Então, fontes exauridas hoje em dia têm responsabilidades e têm responsáveis por elas, diferente do que aconteceu no passado, mas que vale a gente aprender com os erros do passado. Infelizmente, nós tivemos muitas pessoas prejudicadas por causa de uma fonte exaurida que foi esquecida dentro de uma clínica, mas nos dias atuais isso iria inibir de acontecer. Então, eu não falo que não vai acontecer, porque pessoas responsáveis existem e pessoas irresponsáveis também. É lógico que hoje a gente tem um conhecimento maior sobre a radiação e isso ajuda bastante em todas as medidas necessárias que nós precisamos tomar diante de uma fonte exaurida ou de uma fonte que está dentro da responsabilidade da instituição. Até mesmo, até quando ela não está exaurida e quando está em uso, a instituição ela tem a obrigação de preservar e dar toda a segurança para esse material radioativo,
para que ele esteja dentro da medicina nuclear ou esteja em qualquer outra instalação de uma forma segura. Então, não é todo mundo que pode ter acesso. A pessoa que tem acesso a dentro da instalação radioativa ou nuclear, ela tem que ter um acesso controlado. Os responsáveis têm que saber quem é que está entrando dentro da instalação. E também tem que trazer toda a segurança para evitar roubo, para evitar furto, evitar qualquer situação que possa acontecer. Então, essas são as fontes que nós utilizamos para calibração, e dentro da medicina nuclear nós temos o Césio 137 também. Um grande beijo a todos, fui!